é o seguinte, a semana que vem, vocês já sabem que nós vamos ter, né, a semana de prova lá, aquele provão, que nem o bimestre passado, né? Vocês sabem, né? Estão sabendo? Sim, sim. Sim? Ah, então. E aí, a aula de geografia, eu estou sempre deixando uma atividadezinha para vocês fazerem, para vocês que, tipo assim, que leva vocês a lerem o conteúdo, né? E isso aí ajuda vocês a entender o que, além das minhas explicações aqui das nossas lives, um plus a mais, né? Vamos dizer assim. E essa semana, eu não vou deixar a atividade lá para vocês, para liberar vocês para estudarem, tá? Então, tem um texto lá da nossa próxima live para vocês lerem, mas aí pode ler com calma depois. E estudem lá, tá? Sobre o Japão e os tigres asiáticos, que vai ser as questões de geografia que vai ter. Hoje, eu vou falar um pouquinho, né, da continuidade no Oriente Médio e no finalzinho da live, eu vou fazer com vocês vou relembrar um pouquinho sobre o Japão e os tigres asiáticos, porque semana que vem já é a semana da prova, né? Então, é o que vai cair. Então, vamos só relembrar um pouquinho sobre o que a gente já falou, que é o conteúdo da prova, beleza? Hoje eu separei para falar para vocês, para a gente debater um pouquinho aqui. Quem tiver com livro aí, de geografia, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da água, tá? A escassez da água no Oriente Médio, tá? Por que que acontece isso? É, Quais foram os conflitos aí que ocasionaram tudo isso? Então, vamos começar a falar sobre isso, tá? Eu trouxe aqui um resumo, né? Um resumo de um texto bacana que eu tenho lá comigo e tá lá também na plataforma. Eu gostaria que vocês lessem, tá? Mas vamos lá, ó. Qual o líquido que está por trás dos grandes conflitos do Oriente Médio? Uma pergunta. Existem dois líquidos aí, né? No contexto dessa pergunta, exatamente. O professor Adriano está falando aqui, ó, petróleo, ele já falou, petróleo e Água. água, né, pessoal? Né? Vocês concordam? Vocês concordam? Sim. O nono ano. Eles vão, tô falando aqui com o professor Adriano que vocês vão ser alunos dele no ano que vem, né? Vocês vão ter a grande oportunidade de ter aula com ele. Grande professor Adriano. Então, é, o petróleo, né, que é considerado por muitos aí, né, o ouro negro, né? E a água, né? Quando a gente fala de água no Oriente Médio, a gente remete, pessoal, a um lugar árido, né? A gente até falou sobre isso na aula passada. Um lugar com escassez de água, né? E aquele clima desértico, enfim, não tem muita água. E quando não tem água, consequentemente, acarreta outros problemas, como a agricultura, por exemplo, né? Então, a gente pode colocar que esses países eles importam muitas coisas, né, que eles consomem relacionado a isso, né? Por quê? Porque o território ele não é muito propício para grandes plantações, né? Para suprir a necessidade às vezes. Então, é, lá a gente tem uma característica muito importante que é a subsistência, né? Então, a maioria das pessoas plantam o que eles vão comer mesmo, tá? E aliado a isso, há muita tecnologia, né? Como inserção de sementes, adubos, né? Irrigação, que é um grande marco agora da globalização aí, da, desses novos tempos aí, né? Que é chamado Revolução Verde, né? Colocando como um exemplo, assim, só para vocês entenderem, tem regiões aqui do Brasil que o solo é muito pobre, né? Na região ali da floresta amazônica, na região do Cerrado, e tem muita economia lá, agropecuária, existe, né? Muita inserção da Revolução Verde lá, né? Adubos, irrigação, e para ajudar a compensar, né, esse empobrecimento do solo.
E lá no Oriente Médio, a gente pode colocar da mesma forma, né? Existe um oásis. Oásis, o que é oásis? Oásis são áreas verdes que às vezes ficam em pontos no deserto, tá? E no Oriente Médio existem alguns pontos desses aí. E aí onde tem o oásis lá, consequentemente tem, né, plantações, né? Essa parte da agropecuária, né? Então, e também ao longo dos rios lá, né? O Tigres e o Eufrates, né? O Rio Jordão, existem algumas plantações lá, tá? Então, ó, pessoal, a briga pela água fica bem mais longa da mídia do que as disputas pelo ouro negro, mas está na raiz da grande parte dos problemas enfrentados no Oriente Médio. No conflito entre palestinos e israelenses, por exemplo, a disputa sobre o uso da água acumulada em imensos lençóis no subsolo da Cisjordânia fica escondida debaixo das discussões sobre fronteiras e refugiados, mas é a que mais afeta o dia a dia das populações envolvidas. Até a guerra de 1967, os palestinos usavam essa água à vontade. Depois da ocupação, o recurso passou a ser controlado pelos militares israelenses. Petróleo pode ser uma das respostas certas, mas não é, com certeza, a única, tá? Então, a água também está envolvida aí nessas questões, tá? Pessoal, ó, sempre quando a gente fala de Oriente Médio, a gente nos remete, né, a, a alguns conflitos importantes, né? Isso é importante porque a gente tem que contextualizar. E lá atrás, né? O que vocês sabem sobre, por exemplo, os conflitos árabes israelenses? O que você sabe? Porque isso vocês devem ter aprendido em algum momento em história. Lembra dos hebreus? Eles aprenderam sobre. Tá certo que a gente esquece, né? O que geralmente o que a gente aprende, mas sempre fica alguma coisinha, né? Se alguém sabe, quer compartilhar aí, quer falar alguma coisa sobre esses conflitos, antes de eu explicar para vocês? Não? Pessoal, ninguém? Não? Estão me ouvindo bem, né? Sim, Moacir, só Opa, que tá. ninguém sabe mesmo. Tá bom. Não, então, porque assim, eu coloquei isso como assim, às vezes eu coloco, né, como questão, porque às vezes algum de vocês já leu, já viu minha história, e aí a gente pode começar uma discussão. Mas então vamos lá, ó, pessoal, é o seguinte, o Império Romano, é muito importante isso, aconteceu algumas diásporas que envolvem o povo hebreu, né, ou a região ali de Israel, tá, ao longo dos anos, aí, ao longo dos tempos, tá? Então, vamos lá, ó. 721 antes de Cristo, tá? Foi a primeira diáspora. O que essa palavra remete para vocês? Diáspora. Alguém sabe? Alguém tem ideia? Não? Não? Tá bom. Então, pessoal, ó, o que acontece? Quando a gente fala em diáspora, o nome já está meio que explicando para a gente, é uma dispersão. Só que uma dispersão forçada, tá? Ocorreu algo que obrigou, né, uma determinada população, civilização a se dispersar. Ou seja, em palavras mais claras, eles foram expulsos, tá? E aí eles se dispersaram por várias partes do mundo. Isso foi a primeira diáspora, lembra lá, 721 antes de Cristo. Então, os judeus que moravam, habitavam naquela região ali, né, onde fica hoje a Palestina, né, onde depois, né, se tornou a Palestina, eles foram expulsos pelos romanos, pelo exército romano, né? E aí eles foram, se dispersaram com alguns locais, né? Ao longo da Europa, da Ásia e da África.
mas muitos se dispersaram pela Europa. Isso daí, pessoal, isso daí, vocês vão agora vai clarear um pouquinho a mente de vocês, tá? Lembra quando os judeus, quando Hitler, né, ele perseguiu os judeus, né? Morreu muitos judeus lá na Segunda Guerra Mundial. Então, esses judeus que moravam, né, que viviam por toda a Europa, né, e era grande, assim, era um grande contingente na Alemanha, eram os judeus descendentes dessas diásporas que ocorreram em Israel, que foram expulsos de lá e muitos, ou uma grande parte, se dispersou por toda a Europa e uma grande parte, uma grande parcela pela Alemanha, tá? Então, esses judeus que foram mortos, né, com o Holocausto lá na Segunda Guerra Mundial, são judeus, né, advindos dessa região nessa primeira diáspora e também na segunda diáspora, né, que aconteceu duas diásporas importantes. A outra foi em 66, durou, né, de 66 a 73 antes de Cristo. Então, muitos anos atrás, né? Então, quando a gente fala dessa região, né, dos conflitos entre israelenses e palestinos, pensa lá, depois que o Império Romano caiu e tudo mais, os judeus foram dispersos, né? Teve as diásporas lá por grande parte da Europa e também da África e da Ásia. Houve um outro povo que ocupou aquele território onde os judeus existiam. Quem eram? Os palestinos, né? Os palestinos. Só para vocês entenderem a grosso modo. Em 1948, né, no final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A ONU, um dos primeiros atos da ONU foi instituir um Estado judeu. Para quê? Para que essas pessoas, né, ou essa população que foi dispersa, voltasse para o seu território de origem, tá? Só que aí o que acontece? Havia já um outro povo lá, que eram um outro povo, né, que estavam lá, que eram os palestinos. Aí vocês acham que eles aceitaram isso daí? O que vocês acham? Ó, eu tô aqui no meu território e a ONU vai instituir, vai dividir o Estado no meio. Então, Palestina, você vai ficar com uma parte e aí eu vou colocar o povo de Israel, né, que está disperso no mundo, na outra parte aqui. Vocês acham que eles aceitaram isso aí com naturalidade ou teve uma grande, como vocês dizem, né, uma grande treta nessa questão? O que vocês acham? Ah, eu acho que deu treta, hein? Deu treta, né, Yasmin? Vocês estão entendendo aqui até agora? Vocês estão entendendo até agora o que eu coloquei até agora a respeito dessa questão? Deu para entender um pouquinho? Deu? É uma questão meio complicada. O que vocês têm que entender, pessoal, a diáspora é a dispersão, tá? E em 1948, o retorno, isso daí tem um nome, tá, pessoal? Eu acho que não está nem no livro de vocês, mas eu vou colocar. Sionismo, tá? O retorno dos judeus para o seu território, para a sua terra. Então, quem quiser até anotar aí num papel, num caderno, alguma coisa, sionismo, o retorno, tá? Do povo de Israel para a sua terra local, tá bom? Sionismo. Então, a partir daí, 1948, já começou o primeiro conflito, tá? Porque os palestinos, eles não aceitaram. Então, aí já houve um conflito, né? Já houve um conflito aí. O segundo conflito é 1956, que foi a Guerra do Canal de Suez, tá? Essa Guerra do Canal de Suez, ela não foi entre o Israel e os outros países árabes, tá? Ela foi entre o Egito e a Inglaterra e a França, porque o Canal de Suez, ele foi um canal que foi construído, né,
pela Inglaterra e pela França, tá? Então, eles fizeram um acordo de utilizar esse canal durante um certo período, só que aí depois um rei lá do Egito, ele foi instituído, e o governante lá do Egito, ele foi instituído, então ele desconsiderou esse acordo. E aí houve um conflito lá, tá? Mas isso daí é de menos, isso não é relevante para vocês isso daí. Só o conflito, né, que foi em 1956. Foi alguns conflitos que tiveram participação de Israel e dos países árabes, tá? Israel, nessa guerra do Canal de Suez, ele ficou do lado da Inglaterra e da França, tá? E contra os países árabes. E isso daí acarretou uma série de problemas lá depois, tá? E o outro conflito, que foi em 1967, tá? Esse conflito, que foi chamado a Guerra dos 6 Dias, esse daqui está no livro, tá? Esse está no livro. A Guerra dos 6 Dias, o nome já fala, né? Foi um conflito que ocorreu e durou 6 dias. Durou 6 dias. Pessoal, ó, sempre quando vocês ouvirem falar de conflito nessa região aí do Oriente Médio, vocês sempre têm, têm a convicção de que os Estados Unidos e Israel sempre foram aliados, tá? Isso daí ajudou muito Israel a ganhar esses conflitos, tá? Ele ganhou todos os conflitos que ocorreram contra os países árabes lá, tá? Por quê? Porque os Estados Unidos, de uma certa forma, ele queria entrar nessa região. Só que ele sempre, nunca foi bem visto lá, né? Inclusive pelos atentados que vocês ouviram falar aí ao longo dos tempos aí, os Estados Unidos sempre foi inimigo dos países árabes, tá? E de alguma forma ele queria entrar, por quê? Por conta do petróleo, né? O interesse dos Estados Unidos ali é muito grande por conta do petróleo. Então, Israel foi uma porta de entrada, tá? Sempre os Estados Unidos foi aliado de Israel, né? Desde dessa guerra dos 6 dias aqui, tá? E Israel venceu esses embates, né? Inclusive a guerra, outro conflito que foi em 1973. Porque essa guerra dos 6 dias, além de Israel ganhar, ele ocupou alguns territórios, né? Porque ele foi o vencedor. Então, e por isso que envolve um pouquinho da água nessa questão. Inclusive, tem um trecho aqui, ó, que está no livro, que eu queria ler para vocês entenderem isso. Ó, o final, aqui na página 261, a água dominada por Israel. O final do primeiro conflito entre árabes e palestinos e israelenses fez com que os judeus dominassem as principais fontes de água, tão essenciais para a vida e o desenvolvimento econômico da região. A Palestina se situa numa faixa de extrema escassez de água no Oriente Médio e pode ser dividida em 3 diferentes compartimentos morfológicos. Planície costeira ocidental, que apresenta um pequeno lençol freático, insuficiente ainda hoje para as necessidades agroindustriais do Estado de Israel. Platôs centrais, né, que tem grandioso e pouco profundo lençol de água no seu entorno. Vertente oriental, que desemboca numa fossa de profundidade em torno de 300 metros abaixo do nível do mar, onde está localizado o rio Jordão, cujas águas correm ladeadas pelos mares da Galileia e Morto. Em 1952, a tensão nas fronteiras se agravou em razão do projeto israelense que previa o uso da água do rio Jordão para irrigação do deserto Negev, visto que o lençol que circunda o platô central, gerando nascentes e poços, é utilizado pela população palestina. Então, para vocês verem, a questão da água, ó, a questão dos conflitos, consequentemente, envolve a água, né? É por isso que esses conflitos aí foram importantes, né? Por conta da vitória, né, que Israel teve. Ele
praticamente tomou conta, né? Tomou conta dessas partes aí onde tem a maior quantidade de água, né? Isso daí também foi muito importante para Israel. Ó, então, pessoal, hoje eu queria falar só sobre isso, tá, com vocês, a respeito do capítulo. E agora a gente vai, daqui a pouco, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a prova, tá? Sobre a questão da prova lá. Pessoal, sobre esses conflitos, aí eu sei que é meio complicado, né? Mas vocês têm algum ponto aí a destacar? Lembrando que a gente pode voltar a falar disso na próxima live também. Vocês têm algum ponto a destacar sobre isso? Sobre essa questão? Hã? Não. Não? Uh-uh. Tá bom. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Vamos falar especificamente sobre alguns conflitos, por exemplo, a Guerra do Yom Kippur, né? Que foi em 1973, que foi a tentativa desses países de recuperar os territórios perdidos, né? Nessa Guerra dos 6 Dias, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho nessa questão. E essa Guerra do Yom Kippur, pessoal, é muito interessante porque ela acarretou uma grande crise, né, do petróleo, que foi a grande primeira crise do petróleo. E isso daí teve um impacto até aqui para nós no Brasil. A gente vai entender porque foram estudados, né, o Brasil teve que se envolver em grandes estudos para ter uma outra fonte de combustível. Surgiu, por exemplo, o carro a álcool. Por que tem a ver com essa guerra do Yom Kippur? A gente vai entender isso na próxima aula, tá? Hoje agora, né, no finalzinho da live, vamos falar um pouquinho sobre a prova lá, as questões da prova. Vamos relembrar um pouquinho o que pode cair na prova de geografia, tá? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Ah, tá. Ó, pessoal, a maioria das questões vai ser sobre o Japão, tá? E sobre os aspectos físicos do Japão. O país mais oriental da Ásia, tá? O Japão é um arquipélago constituído por mais de 3.000 ilhas, dentre as quais as maiores e mais importantes são Honshu, Hokkaido, Kyushu, tá? O território japonês é pequeno, né? Um território pequeno, mais ou menos um pouquinho maior do que São Paulo, tá? E além disso, ele o seu o relevo, né? Tem grandes partes, né? Ou porções de terra que é inóspita, tá? Não tem como você ocupar, tá? O relevo é montanhoso, tá? Banhado pelo Oceano Pacífico ao leste, ao Mar do Leste a oeste, o que separa o restante do continente asiático. O Japão está situado na área de colisão entre placas tectônicas, né? Lembram lá? Aquela questão do, das placas tectônicas, né? O Japão ele está no centro lá, onde existe 3 placas, né? Filipinas, Euroasiática, placa do Pacífico. Então, ele está lá num inferninho, né? Inclusive, eu já havia até comentado isso com vocês, que no Japão, quase todo dia, a terra treme lá. É um lugar meio complicado mesmo. Pra vocês terem uma ideia, né? Como que esse povo, como que o Brasil, né? Com tudo que o Brasil tem, eu sempre coloco essa alusão, assim, com tudo que o Brasil tem de bom e, e não tem de ruim, né? Que nem no Japão, não, tem tudo teria, né? Tudo para ser uma das grandes potências mundiais, né? E, no entanto, a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, né? Só para fazer uma alusão, tá, pessoal? Ó, sobre o relevo e a agricultura do Japão, o solo japonês, o solo japonês, né?
É um solo pobre, tá? E por isso que ele, né, importa também muito o que ele consome, né? E tem uma população considerada alta, tá? Densidade demográfica no Japão lá tem lugar que, para vocês terem uma ideia, 5.000 pessoas por quilômetros quadrados, né? É muita gente, porque o território é pequeno, né? E está concentrada mais aquelas grandes cidades, né? Tóquio, enfim. O solo japonês. Ah, tá. Ó, o Japão, depois de um período em que chegou a ambicionar um fechamento completo ao Ocidente, inicia com Mitsuhito, né, a passagem do mundo nipônico ao mundo contemporâneo, um movimento que busca inicialmente superar as antigas estruturas fundiárias japonesas, para que o país, sem abrir mão de suas tradições, possa consolidar o poder interno, em busca da institucionalização de mudanças que possibilitam que o país se lance futuramente como potência mundial, expansionista. Isso daí, pessoal, foi a era Meiji, né? Um importante marco na história japonesa, né? O Japão era um país fechado, lembra lá? Fechado, praticamente uma ilha fechada, não tinha contato com nada. Tampouco com os seus vizinhos ali. E essa era Meiji, ela veio para mudar, né? Ele veio trazer uma mudança, né? O Japão abriu seus portos, e isso trouxe um projeto expansionista, tá? Que acarretou alguns problemas para o Japão depois, né? Na Segunda Guerra Mundial, a gente já conhece essa história, né? O Japão, ele entrou junto com a Itália e com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente, né? Com aquele projeto expansionista, com um exército muito forte, ocupou alguns territórios da China, da Coreia, né? E isso daí levou alguns problemas para ele, né? Depois, quando o eixo, né, perdeu essa batalha. Foi uma coisa muito importante na sua história, né? A gente sabe que o lançamento das bombas lá e tudo mais, a ocupação dos Estados Unidos no território japonês, né? Então, os pontos mais importantes isso daí, tá, pessoal? E falar um pouquinho sobre os tigres asiáticos, tá? São países ali que a gente pode colocar que se originaram, né, naqueles territórios onde, por exemplo, Taiwan, quando houve lá a Revolução Chinesa, os capitalistas, né, que eram, né, que dominavam a China e eram aliados até dos Estados Unidos, eles fugiram para onde? Para Taiwan, né? É por isso que o Taiwan é considerado um ponto importante, assim, que houve esse investimento todo das outras empresas, de grandes multinacionais, empresas maquiladoras, enfim, nessa região aí, né? E hoje em dia é um importante polo industrial, enfim. Hong Kong também, né? A mesma coisa. Hong Kong era aquela ilha, né? Que teve aquele acordo lá da Guerra do Ópio e a Inglaterra, né, tomou conta, a Inglaterra aliada dos Estados Unidos, né, facilitou também a inserção de empresas lá, enfim, os tigres asiáticos. Qual que é a característica mais importante que vocês têm que saber, os tigres asiáticos? Eles receberam, né, muitas empresas, né, e por quê? Porque no início não tinham leis trabalhistas, né? O salário era baixo, né? Da população. Leis ambientais também não eram inexistentes. Isso daí facilitou a obtenção de lucro, muito lucro dessas empresas, né? É por isso que essa região aí, essa região ficou conhecida como os tigres asiáticos, tá? Até meados dos anos de 1940, esses países possuíam economias exclusivamente agrícolas. Porém, um forte investimento do Estado na educação e no setor industrial permitiu, na década de 1970,
que eles se tornassem grandes exportadores, elevando seu crescimento econômico rapidamente, tá? Então, o modelo japonês também influenciou muito essa parte aí do Oriente, aí, essa parte que é onde está localizado os tigres asiáticos, tá? Então, pessoal, isso aqui basicamente é o que vai cair na nossa provinha, tá? Mas dê uma lida lá, naquele texto que eu deixei para vocês, na plataforma, onde está essa parte do capítulo, tá? Tá lá, dá uma olhadinha, dá uma acompanhada que vocês vão bem na prova. Alguma coisa, algum comentário? Não? Tranquilos? Pessoal, estão mudos. Beleza? Nada a comentar. Nada a comentar? Tá bom, ó. Então, na próxima live, a gente vai continuar, né, com o Oriente Médio, tá? Lembrando que acho que na semana que vem não tem, né? Porque vocês vão estar fazendo prova. E aí, só na outra semana, a gente vai continuar com o Oriente Médio, tá? E tenham aí uma boa semana, pessoal. Fiquem com Deus aí. E Yasmin, ó, calma, Yasmin, ou quem vai ter trabalho mais aí do Fábio, fiquem tranquilos, tá? Vai dar tudo certo. Eles vão tirar de letra aí. Tá? Boa sorte. Obrigada, Márcia. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Márcia. Bom dia. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau, igual.